Olá, sou Matheus Trinconi Cunha e essa é a aula de Síndromes Coronarianas Agudas do curso de Emergências Clínicas da disciplina de Clínica Médica para o 5º ano do curso de Medicina da Santa Casa de São Paulo. As síndromes coronarianas agudas são caracterizadas pela oclusão abrupta de uma coronária, causando redução ou parada do aporte de oxigênio para os tecidos irrigados. Isso é, temos a isquemia de parte do miocárdio e a característica angina, a dor substernal em aperto, com possível irradiação para o membro superior esquerdo e ou para a mandíbula. Mas como acontecem essas oclusões? Bom, vamos lembrar um pouco da patofisiologia. No vaso aterosclerótico, temos uma placa constituída basicamente de capa fibrótica, um núcleo lipídico com macrófagos cheios de colesterol, as chamadas foam cells, e certa atividade inflamatória. Esses 3 componentes vão determinar o futuro dessa placa e do dono dela. Isso porque quanto mais grossa a capa fibrótica, quanto menor o núcleo lipídico e menor o componente inflamatório, mais resistente a placa vai ser, e consequentemente menor a chance de erosão ou ruptura. Uma placa resistente vai causar a oclusão gradual do vaso, levando, eventualmente, a uma angina estável, caracterizada pelo surgimento durante esforço físico, quando a demanda de oxigênio pelo miocárdio é maior, e que melhora ao repouso, com duração menor que 10 a 20 minutos. Por outro lado, uma placa frágil vai ser mais facilmente erodida pelo fluxo turbulento do sangue, que vai passar pela região de estreitamento do lúmen vascular. Assim, com a ruptura da placa, é formado um trombo, que levará à oclusão total do vaso. Desse modo surge a angina instável. Isso é, uma angina não relacionada ao esforço físico com duração maior que 10 a 20 minutos. Também entram nessa classificação uma angina que seja nova ou que seja pior que as anteriores. Outro tipo possível de angina é a angina de Prince-Metal, que é uma dor cíclica que pode ocorrer durante o repouso e que não é atribuída à aterosclerose, mas sim ao vasoespasmo coronariano. A síndrome coronariana aguda pode ser dividida em 3 entidades diferentes: o infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, o infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST e a angina instável. Aprenderemos como diferenciá-las durante a abordagem do paciente. O infarto agudo do miocárdio com supra de ST é fruto de uma obstrução severa e profunda, causando isquemia transmural do miocárdio, enquanto o infarto agudo sem supra é causado por uma obstrução subendocárdica, superficial, por assim dizer. Já a angina instável é a dor decorrente da suboclusão vascular, não havendo necrose tecidual. É importante ressaltar que as duas últimas podem eventualmente evoluir para o infarto com supra. Agora, vamos à investigação. Iniciamos com o exame físico, no qual poderão aparecer a irradiação da dor em opressão retroesternal para a mandíbula ou membro superior esquerdo, alterações da frequência cardíaca, como taquicardia, B3 ou sopros. É bom também nunca esquecermos de avaliar a pressão de ambos os membros superiores, para excluir uma eventual dissecção de aorta no nosso diagnóstico diferencial. Podemos detectar também ruídos adventícios pulmonares, demonstrando congestão pulmonar. Em seguida, fazemos o eletrocardiograma, exames laboratoriais e a quantificação dos marcadores cardíacos no sangue. Os exames laboratoriais usados são o hemograma, os exames de função renal, como ureia e creatinina, glicemia, coagulograma, que compreende TP e TTPA, as provas de lesão hepática, como a ST e a ALT, respectivamente TGO e TGP, e os eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio e cálcio ionizado. A correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, mantendo o potássio acima de 4 ml por litro e o magnésio acima de 2 mg por decilitro, é fundamental para a redução do risco de arritmias cardíacas. São feitas também medidas de suporte, que são ácido acetil salicílico e clopidogrel ou ticagrelor, esse último que é a escolha em relação ao clopidogrel, beta-bloqueadores, que não devem ser usados em caso de insuficiência ventricular esquerda ou de uso de cocaína, ou inibidores da enzima conversora de angiotensina, os famosos IECA, que podem ser usados em infarto de parede anterior, insuficiência cardíaca ou fração de ejeção menor do que 40%, inalação com oxigênio, que é indicada somente em pacientes com saturação menor que 90% por sua capacidade vasoconstritora, e há também a introdução precoce de estatinas, de preferência as mais potentes, como a atorvastatina e a rosuvastatina, independentemente dos níveis de LDL do paciente.
podem ser feitos, dependendo do paciente, nitratos e morfina. Essas drogas têm efeito vasodilatador, a nitroglicerina por seu próprio efeito e a morfina pelo estímulo de liberação histamínica. Assim, em pacientes hipotensos ou com infarto de parede direita, lembrando que 50% dos pacientes com infarto de parede inferior também apresentam infarto de parede direita, a vasodilatação causa redução do retorno venoso e pré-carga, assim, estando associada ao aumento da área de isquemia. E se a gente fizer isso, a gente meio que já sabe o que pode acontecer. Mas é importante ressaltar, de qualquer maneira, que somente os primeiros dois, os antiagregantes e os anti-isquêmicos, realmente reduzem a mortalidade do paciente na abordagem inicial, enquanto os demais somente aumentam o conforto. Já que é importante identificar o local em que a parede foi acometida, vamos relembrar o conceito. O acometimento septal é identificado por alterações nas derivações precordiais V1 e V2. Já o acometimento de parede anterior é caracterizado pelas derivações V3 e V4. A parede lateral abrange V5 e V6. A parede inferior corresponde a 2, 3 e AVF. E você pode estar se perguntando, mas e a parede direita? Não tem? Calma, o infarto de parede direita é identificado primariamente por supradesnivelamento em V1, especialmente se acompanhado de depressão de ST em V2, e por alterações na parede inferior, principalmente num supradesnivelamento em 3 maior que em 2. O diagnóstico é feito pela realização das derivações direitas, V3R a V6R, que correspondem às mesmas respectivas posições, mas à direita. Como provavelmente teremos primeiro o resultado do eletro que você foi fazer no pronto-socorro, faremos sua análise primeiro. Caracteriza-se como um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, uma elevação do segmento ST de mais de 1 mm em pelo menos 2 derivações. Caso isso seja encontrado, é feito o diagnóstico de presunção do infarto agudo do miocárdio com supra de ST e é dado início ao tratamento. Mas por que diagnóstico de presunção? Bom, porque, como veremos adiante, os marcadores de necrose cardíaca demoram para apresentar uma elevação significativa, e quanto mais rápido restabelecermos o fluxo da coronária, melhor é o prognóstico do paciente. Deste modo, na elevação de ST, simplesmente presumimos que ele seja um infarto com supra de ST e iniciamos o tratamento. Nos pacientes com bloqueio de ramo esquerdo anterior, isso é, passado, a identificação de isquemia se torna mais difícil, já que a polaridade de complexos QRS e a polaridade das ondas T podem discordar em algumas derivações. Até pouco tempo atrás, essa diferenciação entre bloqueio de ramo esquerdo passado e isquemias era quase impossível. Até que surgiram os critérios de Sgarbossa, que indicam isquemia quando se encontra uma dessas alterações em mais de uma derivação. Elevação de segmento de ST concordante por mais de 1 mm, como no diagnóstico do infarto com supra de ST. Depressão de ST maior de 1 mm nas derivações de V1 a V3. Agora, na discordância da polaridade das ondas, uma elevação de ST com aumento de mais de 25% da onda S precedente. Vou deixar um exemplo de onda desenhado para vocês aqui. Note que a elevação do ST, que eu deixei desenhado aí, é um pouco maior do que a metade da amplitude da onda S precedente. É um exemplo de algo que pontuaria no critério de Sgarbossa. É importante também ressaltar que um bloqueio de ramo esquerdo novo é sempre patológico. Quando não se encontra elevação do segmento ST, podemos estar diante de um infarto agudo sem supra de ST, que é geralmente uma depressão do segmento ST ou uma inversão de onda T, ou uma angina instável. A diferenciação é feita através da quantificação dos marcadores de necrose cardíaca. Vejamos então como interpretar cada um deles. Aqui eu vou desenhar para vocês o gráfico da evolução com o tempo das elevações dos marcadores de necrose cardíaca. Então, primeiro em vermelho, temos a mioglobina, que tem curta meia-vida e desaparece em 4 horas. Em seguida dela, temos a CKMB, que apresenta a elevação até a 4ª hora, voltando aos níveis de base após o 4º dia. Essa enzima é muito útil para a análise do paciente que está infartando por seu aparecimento precoce e também é boa para a avaliação de pacientes que, após o infarto agudo do miocárdio, apresentem um novo quadro de angina, uma vez que, por normalizar relativamente rápido,
pode servir como teste para a reoclusão desses pacientes. Como a CKMB pode ser de fonte cardíaca ou muscular, pode-se quantificar a enzima creatina fosfoquinase, a CPK, sendo a razão CKMB sobre CPK aumentada, se for acima de 5%, indicadora de lesão de fonte cardíaca. Além dessas, há também em verde a troponina, que é positiva juntamente com a CKMB, mas tem uma meia-vida muito mais longa, não servindo para rastreio de complicações. Agora, daremos início ao tratamento específico de cada entidade. Vimos o eletrocardiograma, iniciamos o tratamento de suporte inicial e as enzimas cardíacas vieram reagentes. E agora? Vamos supor que o eletro seja este. O que vemos aqui? Se quiser, pause o vídeo para poder analisar melhor. Temos infradesnivelamento de ST em praticamente qualquer derivação em que olharmos, caracterizando um infarto sem supra de ST. A primeira conduta a partir da identificação de possível infarto agudo sem supra de ST é a administração de enoxaparina, ou heparina não fracionada se o paciente for portador de doença renal crônica. E então, estratificamos o paciente conforme seu risco de complicação. Para isso, há diversos scores: Braunwald, Time, Grace, Dante, um monte. Na Santa Casa associam-se Braunwald e Grace. Por serem complexos, recomenda-se o uso de calculadores, disponíveis em diversos sites e serviços. O tratamento dependerá do extrato ao qual o paciente pertence. O tratamento inicial consiste das condutas iniciais, lembrando, monitorização, o suporte que a gente falou, então o AS, clopidogrel, terapia anti-isquêmica, enoxaparina, que acabamos de conversar, e observação. Como estamos falando de um trombo vermelho, isso é, informação, fazemos a terapia antiplaquetária, que vai impedir a progressão desse processo. Nesse caso, nunca, calma, deixa eu enfatizar isso, nunca devemos fazer trombolíticos, pois aumentam a mortalidade e o risco de sangramento. O próximo passo do tratamento é feito com cateterismo e angioplastia. A abordagem invasiva para a avaliação anatômica, a cine coronário angiografia, deve ser feita em até 2 horas quando há instabilidade hemodinâmica ou elétrica, insuficiência ventricular esquerda ou angina refratária ao tratamento. Ela pode ser feita em até 72 horas, de preferência nas primeiras 24, se o risco for intermediário a alto, devendo ser antecipado se houver elevação da troponina ou piora do desnível de ST. O paciente de baixo risco poderá ser submetido a uma estratégia conservadora inicial, com a realização do teste provocativo ou angiotomografia de coronárias. Agora, em contraste, suponhamos que o eletro do nosso paciente seja este. Aqui, podemos ver um supradesnível de ST em 2, 3 e AVF, caracterizando o infarto com supradesnível de ST. Verificamos um infarto de parede inferior, o que requer investigação da parede direita. Entretanto, suponhamos, para fins didáticos, que a parede direita esteja normal. O tratamento então consiste das medidas iniciais e depois fazer a abordagem com trombolíticos ou com cateterismo mais angioplastia. Os pontos a se considerar para fazer essa escolha são: o evento começou a menos de 12 horas? Se sim, o tempo porta-balão, isso é, o tempo máximo que podemos demorar para estar com o balão insuflado na coronária do paciente é de 90 minutos. Se não há possibilidade de fazer angioplastia, devemos fazer a trombólise química, com tempo porta-agulha de até 30 minutos, caso não haja contraindicações para a trombólise. As principais contraindicações são sangramento ativo ou risco de sangramento, dissecção aórtica, tumor craniano, malformações arteriovenosas e AVE isquêmico ou TCE a menos de 3 meses. O sucesso terapêutico será avaliado pela melhora da dor, redução do supra de ST, aparecimento de arritmias de reperfusão e o surgimento do pico dos marcadores de necrose cardíaca em tempo precoce. Esse último fator acontece porque, com a dissolução do trombo, há a liberação e circulação de todos os fatores que estavam acumulados na área de isquemia, sem fluxo sanguíneo que os levasse de lá. Em caso de contraindicação à trombólise química, e agora? É simples, o paciente morre. Não, brincadeira. O paciente deve ser transferido para um serviço com cateterismo disponível em até 2 horas do presente momento. É importante ressaltar que as diretrizes europeia e americana
preconizam a transferência do paciente para um serviço com cateterismo disponível em detrimento da trombólise química. Infelizmente, em países com uma pior infraestrutura, em que a burocracia também representa uma barreira ao standard of care, raramente haverá condições para a transferência de pacientes em tempo hábil de cateterismo. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, assistam novamente para reter melhor os conceitos. Até a próxima. Finalidade. Desse modo, terminamos aqui tudo o que vocês precisam saber sobre dor torácica.